louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai fazer os capítulos finais de Subida do Monte Carmelo, concluir o livro, então, Subida do Monte Carmelo, então, últimos capítulos e considerações finais do livro, lembrando que o livro não teve conclusão, ele foi interrompido. Então, vamos do capítulo 36 ao final. Então, dando continuidade ao que ele estava falando em relação a todas as coisas que você vai precisar se desapegar para poder entrar numa vida de mais contemplação, ele vai apenas dar continuidade a mais coisas, tá, que muitas vezes a gente não percebe e achamos que são apegos bons, mas na verdade são nocivos, etc. Onde ele vai dar continuidade a todo esse assunto. Então, em relação a adorno de oratórios, capelas, etc., ele vai falar então a respeito disso. Muitas pessoas acham que às vezes você ter a capela muito enfeitada, muito... enfim, essas coisas, a gente pode muitas vezes considerar que aquilo uma união com Deus, que aquilo é alguma coisa. Então, ele diz que não é para se fazer caso de ficar adornando capelas e oratórios, não de uma maneira que se ocupe um tempo extensivo e acabe, por isso, não fazendo nem mesmo oração, de tanto que a pessoa está preocupada em manter a capela bem adornada, né? Ou oratórios domésticos também, no caso dos que não tem Santíssimo, né, mas tem ali um espaço reservado para oração. Muitas pessoas gostam de ficar ali botando flor, trocando santo, botando não sei o quê, e acabam gastando um tempo excessivo nessa atividade, achando que isso é como se fosse algum tipo de oração, algum tipo de presença de Deus, mas que se perde tempo demais com coisas externas do que com coisas internas. Claro que, por exemplo, capelas conventuais, igrejas, etc., é interessante sim que, somente em dias solenes, que sejam um pouco mais enfeitado, um pouco mais adornada a capela. Mas solenidades, né, são eventos que não se tem sempre, principalmente solenidades grandes, né, a solenidade de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. A solenidade de santos já são solenidades menores, talvez não precise gastar tanto tempo, ter tanta preparação externa com isso, tá? Mas convém, principalmente mulheres, né? Nós mulheres gostamos de deixar tudo bem adornado, bem caprichado, e a gente aprende isso até nos conventos. Mas na vida eremítica, principalmente, o controle do tempo tem que ser maior. E é um pouco difícil uma só dar conta de todas as atividades e deixar assim com exímia perfeição, sendo que aquilo é mais para você e Deus. Então acho que pode ser talvez um pouco mais simples, deixar a capela um pouco mais simples, mas também não tão assim de qualquer jeito, sabe? Não, tem que sobrar tempo total para oração, então deixa tudo de qualquer jeito. Acho que não, acho que tem que ter controle de tempo para ambas as coisas, tanto para você deixar a capela adornada, bonita para Jesus e tudo, como para você fazer as outras atividades e sobrar para oração. Então é mais ou menos disso que ele está falando. Não achar que você gostar de estar na casa de Deus, enfeitando, seja algum tipo de virtude que vai te levar a uma maior vida interior. Uma outra coisa que ele pede para tomar cuidado com relação a festas religiosas, quermesses, que muitas vezes mais desonra a Deus do que honra. E é verdade, às vezes a gente está ali na festa da igreja, né, aquilo foi para comemorar o dia daquele santo,
Algumas paróquias fazem as festas com muita discrição, com muito bom gosto. Mas outras paróquias fazem a festa do santo uma boate, que às vezes é até pior que a do mundo, sabe? Eu mesma estive numa festa ainda esse ano, numa quermesse. Botaram ali uma banda com um monte de música indecente, numa extrema altura, que não era compatível com o número de pessoas que estavam ali. Pior que as festas do mundo. Seria a mesma coisa que ir para qualquer festa do mundo, se é que não é pior. Então, às vezes a gente está na festa achando que aquilo é algum tipo de devoção, que você está indo na quermesse, mas tudo aquilo tem mais uma finalidade comercial, não tem nada de devoção, não tem nada de santo. É melhor, às vezes, ir só para a missa e sair, porque você se dissipa e ainda passa raiva, sabe? Porque tá num lugar assim que é de total desedificação geral. E o que é pior é que os padres religiosos não têm um mínimo de desconfiômetro de que essas festas estão mais levando as almas para o inferno do que para o céu. Ou seja, você perde todo o mérito que você adquiriu na missa. Então é lamentável. E se São João da Cruz dizia isso no século XVI, o que dirá hoje no século XXI? Então essas festas, quermesses, entendeu? Ter muito cuidado com esse tipo de festa. Em geral, seria melhor a pessoa se dedicar mais à missa, à oração e voltar para casa. Quando muito, se ela quiser comprar ali um cachorro-quente, alguma coisa assim, mas realmente está sendo de pouquíssimo proveito. Não generalizo, algumas paróquias fazem a festa com bom gosto, com discrição, mas mesmo assim é uma dissipação que, se a gente for parar para pensar, um tanto desnecessária. Então, o que fazer? Ficar sempre atento que a devoção é interior. E a vida de contemplação é interior. Então, é isso que ele está querendo chamar a atenção. Ele até escreve: o puro espírito não se prende a objeto algum, estabelecendo-se unicamente no recolhimento e trato íntimo com Deus. Mas por que esses avisos? Porque, vamos supor que uma pessoa está afastada da igreja, né? Ela se aproxima, vai se aproximando, e ela vai se aproximando de eventos, de outras coisas, e aí vem esses perigos que São João da Cruz esclarece, tá? Nem tudo vai te ajudar a ter maior união com Deus só porque é da igreja, tá? Então é preciso tomar muito cuidado. Esses eventos, muitas coisas podem ser de proveito para a sua alma, mas você não deve deixar a sua oração interior por causa desses eventos. A escolha de lugares para oração, de preferência escolher lugares que menos prendem os sentidos, né? Ali na vida de São Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga era um marquês, filho de um marquês, e morava num palácio. E para fazer oração, ele se retirava, porque ali o que acontece? Eu não entendo, não sou uma pessoa que entende dinâmica de palácios, né? Mas eu suponho que ali haviam muitos empregados, então quando ele ia fazer oração, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Tudo em função do palácio, para manter o palácio em ordem, e ele não tinha aquele momento de solidão que ele precisava. Então, isso ele era um menino ali de 12 anos. Então, o que ele fazia? Ele tinha que procurar um lugar que ninguém ia, onde ele pudesse passar muitas horas em oração. Então, ele ia para um porão, para o porão do castelo, porque ali não tinha circulação de pessoas. Ali tinha uma estufa, uma espécie de lareira, que costuma ter nesses lugares de região mais fria. Ele pegava um carvão e botava assim, tipo uma cruz simples na parede. Né? Devia ser um lugar que não tinha grande importância ele fazer isso, não atrapalhava muito a estética. E ali ele se concentrava, olhando para aquela cruz feita de carvão, e ali ele se recolhia. Porque não há distração de outras pessoas. É telefone que toca, é gente que fica atrás de você. Eu mesmo tenho muitas dificuldades de fazer oração quando eu estou na casa dos meus pais, por exemplo.
que é barulho de televisão, é gente que entra, gente que sai. E por ser apartamento, ainda tem os barulhos externos, que é porteiro, que vai ali e volta, reformas que está tendo nos outros prédios. Para mim é muito difícil fazer a oração lá, muito difícil. Oração vocal, nem tanto, que seria mais o terço, ofício, mas a oração interna, assim, de recolhimento, mesmo usando abafadores de som, é muita movimentação. É diferente de um eremita urbano que mora em apartamento que ele está sozinho. Então ele só vai ter esses obstáculos do tráfego da rua, pessoas que ficam conversando debaixo do prédio. Às vezes o porteiro deixa o rádio tocando, né? E tudo. Então, talvez ele estando sozinho e tem ali o seu oratório no apartamento, fica mais fácil de concentrar do que morando com outras pessoas, né? Fica muito difícil. Então, realmente é ir para um lugar que favoreça a oração. Eu não faço isso porque eu tenho eremitério aqui, né? Vou lá mais para assistir a missa. Mas, ou não, se tem alguma consulta médica, né? Porque ela é mais perto. Mas é raro. Então, realmente, fico mais na oração vocal, né? Fazendo outro tipo de oração, mas a oração de recolhimento é difícil. Então, a pessoa que mora com outras pessoas, vamos supor um eremita vocacionado, que ainda não está sozinho, para rezar em casa vai ter que fazer um pouco mais de esforço, principalmente se ele divide o quarto. Aí eu mesma dividi o quarto com a minha irmã antes de ir para o convento, né? Então, o irmão entra, o irmão sai, o irmão quer ver televisão, você não quer, mas ele quer ver, não sei o quê. Então, é um pouco desafiador nesse sentido. Eu acho até que a pessoa deveria fazer oração fora, na igreja. Mas eu entendo que nem sempre, se às vezes a igreja é longe. A minha não era tão longe assim, mas é aquela coisa, já é uma desacomodação, né? Que você já tem que sair, tem que atravessar a rua e aquela coisa toda. Bom mesmo é você tá quieto em casa, né? Você já tá por ali, que era o que São Luís Gonzaga fazia. Ele tinha ali um canto, mas ele tinha essa vantagem de... Morava num castelo, então haviam ali compartimentos que as pessoas não iam, e ali ele se recolhia. O verdadeiro espiritual, ele não se contenta senão em procurar o recolhimento interior. Mas, mais do que isso, ele estaria atado a algum sentido, né? Então, é mais do que a gente procurar não só um lugar, né, mas procurar estar muito mais atento à oração interior, né, totalmente interior. Então, a pessoa que é espiritual, ela se atenta apenas ao interior. Outras sugestões de ambientes que ele diz que favorecem são ambientes que são solitários de toda criatura, ajuda você a estar com mais solidão em Deus, né? Claro que essa realidade que ele vive também é um pouco diferente da nossa, né? Antigamente tinha menos violência, né? Então a pessoa podia ir a lugares mais ermos, ficar por ali. Hoje não é tão recomendável assim. A vida urbana é uma vida de extrema agitação e barulho. Então, sim, procurar a solidão, mas isso vai ser muito difícil você encontrar numa paróquia, por exemplo, porque outras pessoas também vão estar indo lá. E muitas vezes aquela pessoa, se você é religioso, aquela pessoa vai interromper sua oração para pedir orações, coisas do tipo. Né? Não que sejam coisas ruins, mas são situações que vão poder acontecer. Então, você vai estar lá em oração, posso falar com você um pouquinho, não sei o quê. Isso vai acontecer com muita frequência. Tá? Agora, se é um religioso que não usa hábito, talvez você passe despercebido, mas já aconteceu comigo, mesmo antes de usar o hábito, de estar recolhida na igreja. A pessoa vê que é uma pessoa que está de fé, vai lá e interrompe você do mesmo jeito, porque sente necessidade espiritual de conversar alguma coisa. Então, isso pode acontecer, sim. Tá? Aqui em Brasília, a gente tem uma casa de adoração perpétua que favorece bastante
esse tempo, esse momento de oração que você quer ter. Que eu ia muito lá antes de ter o eremitério, que é um lugar que ali sim você conseguia e ainda consegue ter um pouco de vida de oração, mas é raro, inclusive é convento, né? É uma capela conventual. E ali sim dava para você ficar bem retirado, que ninguém iria te interromper, interromper sua oração por acaso, não importa quantas horas você passasse lá. Ali era muito bom. Mas antes de eu ser irmã, essa casa não existia. Então era tudo assim, igreja, sabe? Era bem difícil essa questão de procurar lugar solitário, sabe? É um pouco difícil para você poder fazer oração. Aqui ele fala que muitas almas, muitas vezes, talvez eu achei até uma frase um pouco pessimista, mas ele diz que algumas almas jamais chegam à oração interior devido a lugares que têm muitos estímulos exteriores, né? Hoje não tem tanto, né? Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem vocação para uma oração contemplativa. Então, é por isso que as igrejas tinham quadros e adornos, né? A gente precisa entender que, por exemplo, a maioria das pessoas, muitos não eram alfabetizados, então os quadros, imagens, pinturas, ajudavam a pessoa a entender a história da salvação. As pessoas não tinham Bíblia antigamente. O acesso à Sagrada Escritura era difícil, até mesmo para religiosos. Então era muito escassa a informação. Por isso que aqui as igrejas tinham muitos sinais para a abóboda toda condecorada com figuras da salvação, para a pessoa entender aquilo, que o acesso ao conhecimento dela era muito restrito. Então, nem todo mundo também vai ter esse chamado tão interior de oração. Então, a gente precisa entender que a igreja é para todos e que não podemos fazer tudo como se todo mundo tivesse vocação para uma oração interior, né? Talvez algumas vão ficar sempre na oração vocal. Então, é necessário, talvez, não fazer caso demais da igreja em si, entendeu? E sim procurar entrar e já se recolher em oração, já se interiorizar, e não ficar presa, principalmente igrejas antigas, né, que tem muitos adornos, muitos quadros, muita coisa, não ficar atento a isso. Mas realmente, se a pessoa busca algo interior, ela vai ter que se fazer uma mortificação, não ficar detendo o seu olhar em muitas coisas, né? Mas eu acho que isso não justifica que a igreja também não pode ter nada, porque senão você não vai se recolher. Eu acho que basta a disciplina interior da pessoa. Eu acho que a igreja, ela tem que ter cara de igreja, né? Não como hoje, que parece um balcão, uma empresa, não sei o que é. Entendeu? Então, desacralizar não ajuda, na minha opinião. Mas o sentido é esse, né? De você não ficar atento a objetos, a tanta coisa, tanta imagem, tanto isso, aquilo, e acaba que você não reza. Que você fica olhando. Você viu, passou uma hora que você está olhando, né? Mais ou menos nesse sentido também que ele quer colocar. Entrar na igreja para fazer oração é para fazer oração, entendeu? Fecha os olhos, esquece tudo que está ao seu redor e se concentra na sua oração, sem ficar reparando na igreja. Enfim, procurar lugares afastados e solitários, né? Como eu falei, isso pode não ser tão fácil assim para algumas pessoas, né? O pai de Santa Teresinha, São Luís Martin, ele tinha ali uma colônia, uma chácara, onde ele se retirava para fazer exercícios espirituais. Claro que não era sempre, né? Mas é uma opção para a pessoa também, às vezes, procurar uma localidade rural, alugar uma casa numa localidade rural e procurar ficar mais afastada, pelo menos em retiro. Mas isso não vai te ajudar numa oração cotidiana, né? Então, se você mora em cidade, você vai ter que estabelecer a sua vida de oração ali. Isso pode te ajudar em retiros esporádicos,
mas não vai te ajudar assim no cotidiano mesmo da sua vida de oração diária. Aqui ele fala muito dos antigos eremitas também, né, que construíam cabanas ou grutas e ali rezavam. Então, apesar deles estarem num lugar ermo, mas para fazer a oração, eles procuravam estar fechados num lugar onde não ia ter muita distração das vistas, né? Então, passavam o dia num lugar aberto, de natureza, mas na hora da oração iam para grutas e ali ficavam fechados, né? No objetivo de quê? De não ter tantos estímulos, né? E fazer a sua oração, se concentrar na oração interior. Aqui no meu eremitério eu tinha um pouco também dessa dificuldade. Tá? Às vezes é muito bonito capelas em lugares paradisíacos, em montanhas, mas existe um grande risco de ficar olhando para a montanha, de ficar olhando para a cachoeira, de ficar olhando para a lagoa, de ficar olhando para qualquer coisa. Às vezes você nem repara no Santíssimo, porque o estímulo visual do lugar é muito grande e você não consegue controlar, você tem que ficar olhando, nossa, com a beira aqui pro mar, pra lagoa, você fica olhando pro mar, fica olhando pro mar, fica olhando pro mar. Então, existe sim, tá? Eu também já tive num Carmelo, em Pelotas, que era na beira da lagoa, então era lindíssima a capela, era uma coisa mais linda. Mas a gente tinha essa tentação de ficar olhando para a lagoa, olhando para a lagoa, olhando para a lagoa. Então, é bonito, mas você não está atento ao seu interior. Tanto que aqui tinha uma vista muito bonita para os pinheiros. Eu botei película em tudo, porque eu ficava olhando muito para a mata, para os pinheiros e tudo. Aí botei película para ter menos tentação de ficar olhando e para essas coisas. Os padres do deserto já diziam que a finalidade do eremitério é apenas duas, né? Cobrir a nossa nudez e rezarmos sem sermos vistos. Apenas isso. Eu gosto de fazer isso. E a minha capela também não tem muita coisa, sabe? Muito estímulo externo, justamente para já mergulhar para uma oração mais interior. Mas cuidado quando forem adornar a capela dos seus eremitérios, não botar coisa demais, que você pode acabar ficando muito perdido nas coisas. A não ser que você já seja uma pessoa que tenha muito controle interior, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Mas eu tenho isso, eu botei película para não ficar olhando muito para a parte de fora. Tanto que aqui no meu home office, quando vou trabalhar, eu fecho as cortinas, porque aqui tudo tem vista para a natureza. Então, quando eu quero ficar concentrada, eu fecho a cortina para ficar focada naquilo que eu quero, no curso que eu quero, no estudo que eu quero. Porque senão eu tendo a me distrair. E quando eu vi, já passou 10, 15 minutos que eu tô olhando. Engraçado que é sempre a mesma vista, né? Mas a gente gosta de ficar olhando. Eu, pelo menos, me distraio. Tem esse defeito. Eu sou disléxica, então eu me distraio com bastante facilidade. Então, justamente quem tem esse problema, procurar sempre usar desses recursos para poder ficar bastante concentrado na sua oração. Cuidado com objetos de devoção, ficar atento ao espiritual e ao interior, porque o recolhimento é o que dá alegria e fruto espiritual. As questões dos objetos de devoção é interessante, tá? Principalmente colecionadores de relíquias, de santinhos. Ela pode achar que ali naquela relíquia tem uma virtude particular e não se atenta para o seu interior, porque ali já tem uma relíquia, ela se sente bem. Ter cuidado com esse tipo de coisa. São coisas religiosas, espirituais, interessantes, mas se a pessoa não tiver um controle disso, ela pode perder a sua interioridade também, porque está muito presa aí no texto de não sei onde, na relíquia de não sei quem. Santa Teresa tinha grande devoção a relíquias, né? Inclusive, um tempo que um Carmelo estava prestes a ser encharcado, estava tendo uma enchente muito grande. Ela disse que não sairia dali se não pudesse tirar as relíquias, inclusive a relíquia do lenho da Santa Cruz, que ela tinha grande apreço.
Mas agora você não pode ficar só na relíquia e nunca entra para a oração interior, que é a mais importante. Então, sim, ter a consideração e apreço às relíquias é importante, como foi no caso do acidente de Notre Dame, onde o padre também se sacrificou para salvar as relíquias, né? Claro que eles não postaram isso, né? Mas ele saiu ileso das chamas, porque é importante, sim, a consideração às relíquias. Mas no nosso dia a dia, né, não precisar ficar só na relíquia, eu tenho a relíquia, como se eu estivesse puxando uma energia do santo ali para você, que pode te aumentar a fé, sem dúvida alguma. Mas isso não é vida interior. Tá? Isso é uma devoção, né? Mas a vida interior, ela vem de dentro. Então, é saber o momento certo de separar as coisas. Você pode até ter algumas relíquias, ter em consideração relíquias, santinhos, ou às vezes uma pessoa de grande santidade que você conheceu e ela te deu ali um santinho, um terço, e você tem muito apreço aquele terço material. Inclusive, eu conheci um bispo lá no Rio Grande, que ele tinha um terço que era da mãe dele, e ele tinha um carinho muito grande por esse terço. E um dia ele perdeu o terço da mãe dele, né? Mas ele disse que foi atrás e voltou pro lugar e tudo, porque ele disse, não, esse é o terço, era um terço simples, mas é o terço que era da minha mãe. Então, o valor afetivo que a gente às vezes tem com determinados materiais, mas tudo isso tem que estar por baixo de um controle. Né? Não achar que a sua vida espiritual vai ter mais qualidade se você tiver determinada relíquia ou se você tiver um terço de determinado material. Tudo isso são coisas exteriores e que não devem ser levadas em consideração. Lugares especiais, né? Vamos supor um lugar onde você recebeu uma grande graça. Você foi numa igreja e Deus se manifestou ali, você recebeu uma grande graça naquela igreja, você tomou afeto pelo lugar, porque ali foi o lugar onde você recebeu determinada graça. Então São João da Cruz diz, não se apegar a esses lugares, tá achando que você só vai encontrar a Deus naquele lugar e que a graça só vai se repetir naquele espaço físico. Então, se você recebeu uma graça muito especial de Deus, tudo, não tem problema nenhum, mas você não pode achar que foi por causa daquele lugar, da virtude daquele lugar que você recebeu a graça, você só vai repetir a experiência se você estiver naquele lugar. Então, isso também é disso que ele está falando. Né? Lembrando que a alma é o centro mais conveniente e apto para receber as graças de Deus. Então, é a sua alma que atraiu a Deus, não tanto o lugar onde você estava. Lugares que Deus mesmo escolheu para o seu louvor, onde ocorrem muitos milagres, prodígios, né? Esses santuários famosos, Aparecida, a Nossa Senhora da... agora esqueci o nome. É uma outra santa aqui conhecida no Brasil. Lourdes, enfim, outros santuários onde ocorrem muitos milagres e tem grande afluência de pessoas. Às vezes a pessoa tende a achar que Deus está um pouquinho mais lá do que em outros lugares. Então, isso também é algo que a alma tem que tomar cuidado. Imagens milagrosas, relíquias milagrosas. Às vezes a gente pode tender a achar que não, Deus está ali de um jeito especial e pode ficar muito preso no estudo dessas coisas, como Santo Sudário, Milagre de Lanciano, essas coisas. Então, às vezes a gente pode achar que ali tem alguma coisa e fica muito por fora, estudando, sendo estudioso dessas coisas e acaba não procurando a Deus no seu próprio interior. Então, é mais ou menos disso que ele está falando. Devoções acompanhadas de costumes cansativos e muitas vezes criadas ao capricho das criaturas. Bom, isso não tem muito hoje. Isso não tem muito hoje, que seriam devoções quase semelhantes a simpatias, né? Supersticiosas, que tem que ser feito de um jeito, senão não vai funcionar. Não, você tem que acender 3 velas, se tiver 2, Deus não vai ouvir você. É um jeito que as pessoas antigas tinham de achar que
a oração só seria eficaz se fosse feita de uma determinada forma, de uma determinada cerimônia, de um determinado jeito. Isso hoje não tem muito, né? Eu acho que hoje nós temos outros cacuetes, por exemplo, carismático, né? Tem que repete o que eu estou falando, levanta a mão, sacode para lá, sacode para cá. É como se não fosse desse jeito, não tem eficácia, entendeu? Então, é bom tomar cuidado, muitas vezes, com esse tipo de cerimônia, né? Claro que ele diz assim, existe o cerimonial romano, onde já está prescrito como é que tem que ser as celebrações, né? Então ele fala muito de não ficar inventando moda na missa, que é o que mais se tem hoje, entendeu? A igreja está mais preocupada com quantidade, né, do que com qualidade. O importante é trazer um grande fluxo de pessoas, e a qualidade também, ninguém está nem aí, o importante é número. Então ele já acha que não, tá? Mais qualidade, seguir o que já está no missal, seguir o que já está no cerimonial das suas ordens, congregações, e não fazer acréscimo de jeitos, trejeitos e coisas do tipo, porque isso perde a devoção naturalmente, né? O que a gente deve fazer, uma vez que a gente identifica esse tipo de missa ou de grupos de oração, qualquer coisa assim, se afastar, deixe para aquelas pessoas que ainda não despertaram a consciência para esse tipo de coisa, mas você que já despertou a consciência para uma vida mais interior, se afaste e procure ficar mais solitário, mais numa oração interior. Confiar muitas vezes nesses costumes e jeitos leva à perda da confiança em Deus, né? Por quê? Porque se não for desse jeito, a igreja vai acabar, né? Se não for animadinho, ninguém vai na missa. Se não for... na verdade, a pessoa não confia em Deus. Ela está confiando no jeito do padre ficar contando piadinha, 3 horas de piadinha. É isso que vai trazer gente para a igreja, e não Deus. Deus não tem capacidade para nada, né? Então, isso tira a nossa confiança em Deus e diminui a fé. Agora é a parte que ele deixou incompleta, onde ele ia falar de apegos a padres, pregadores, religiosos, pessoas especiais, pessoas de santidade. Muitas vezes a gente tende a se apegar também a essas pessoas e não se atenta à nossa vida interior, né? Porque às vezes a gente pensa que aquilo é de Deus, né? Por exemplo, meu diretor tem uma pregação muito eficiente, tudo, e às vezes a gente tende também a achar que aquela pessoa em si tem alguma virtude que vai te levar a uma vida interior melhor. Então, se você fez um retiro com grande aproveitamento espiritual, às vezes você tende a ficar apegada a determinado padre, determinada irmã, e na verdade Deus só estava usando aquela pessoa para que você tivesse a sua própria vida interior independente. Mas ele deixou esse raciocínio incompleto, né? Então não tem como a gente saber mais ou menos como que ele daria continuidade, e ainda ficou faltando como seria as outras faculdades da alma nesse raciocínio que ele estava concebendo. E, bom, de considerações finais, a gente pode agregar que todas essas coisas têm como objetivo te levar a uma vida mais interior e ao sucesso da sua vida interior. Quanto mais solitária e desprendida das criaturas tiver a alma, mais ela vai tender para Deus na sua vida interior. Porém, pode haver essas pequenas armadilhas que a gente considera como algo espiritual, quando na verdade não é. Então, os avisos dos santos realmente nos ajudam muito. Que às vezes a gente está até no caminho certo, mas a gente se perde em atalhos, em coisinhas que a gente achava que era devoção, que achava que ia ajudar para uma vida mais interior, quando na verdade não ajudou. Então isso vai te ajudar a poupar tempo. Enfim, devemos continuar na nossa vida de interioridade com Deus, devemos continuar a nossa caminhada. Alguns vão chegar a essa união com Deus mais cedo, outros mais tarde.
se ela perseverar nos seus objetivos. Só não chega até o fim quem não persevera. Vamos estar vendo nos próximos vídeos o livro Noite Escura. Noite Escura é um livro menor. Eu estava dando uma olhada, eu acredito que daria para terminar em 4 vídeos. Feitos quinzenalmente, tá? Porque aí daria para... quinzenalmente é um pouquinho melhor para mim, para poder fazer o resumo, estudar bem essas coisas. Mas já que a gente está indo já para o final do ano, talvez terminaria um pouco mais cedo esse ano. A gente conseguiu dar aí uma corridinha boa, pegamos bastante capítulo do Subida do Monte Carmelo, e com Noite Escura também pretendo seguir o mesmo ritmo, tá? 4 ou 5 vídeos, e a gente termina o conteúdo desse ano. Além de perguntas e respostas, essas coisas. Então, vamos dar continuidade a esse assunto agora, falando de como que essa purificação se procede de uma forma mais interior, como que é a purificação passiva, que vai ser a ação de Deus para que a união aconteça. Talvez haja uma repetição de alguns elementos do livro anterior, do livro Subida do Monte Carmelo. Se eu sentir que está tendo alguma repetição de dados, eu vou dar uma deletada ali para a gente pegar só os conteúdos realmente inéditos. E aí a gente termina a espiritualidade de São João da Cruz por enquanto, né? Eu vou continuar vendo essa continuidade do canal e tudo eu vejo com o meu diretor espiritual, até onde que ele acha interessante, né? Até o momento presente ele ainda acha interessante a evangelização pelas redes sociais, né? Mas eu sempre dou uma perguntada de novo, se de repente ele acha que é mais interessante me dedicar ao retiro e a uma vida mais silenciosa e recolhida, mas eu vou dar as notícias para vocês, né? Mas por enquanto a gente vai prosseguindo então com Noite Escura. No próximo vídeo vai ser introdução, mas a introdução já pegamos capítulos, não vai ser um vídeo introdutório e depois um outro vídeo. Já vamos pegar ele com os capítulos e a gente dá continuidade ao nosso assunto rumo à união com Deus. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, rezem por mim, vou estar rezando por vocês também. E que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.